você já parou para pensar como é difícil manter a fé nos dias de hoje, em meio a tantas notícias ruins, ansiedade, pressa? Parece que acreditar em algo maior está ficando cada vez mais raro. E talvez você até sinta isso, uma fé que antes era forte, mas hoje oscila. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido sincero. Se essa mensagem fizer sentido para você em algum momento, ajuda esse canal que está começando a alcançar mais pessoas. Se inscreve, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque a ideia aqui é simples: espalhar a mensagem de Jesus de forma clara, direta, e que realmente toque o coração. Agora sim, vamos falar sobre algo essencial: como ter fé nos dias de hoje. Não aquela fé automática, de palavras prontas, mas uma fé real que permanece mesmo quando tudo dá errado. Que não depende das circunstâncias, mas da convicção. A verdade é que viver com fé hoje exige mais do que apenas acreditar. Exige decisão, exige posicionamento, exige coragem. Porque o mundo vai tentar te convencer do contrário o tempo todo, vai dizer que você está sozinho, que não vale a pena confiar, que é melhor depender só de si mesmo. E é exatamente nesse cenário que a fé se torna mais poderosa do que nunca. Mas então, como desenvolver essa fé em meio ao caos? É isso que a gente vai descobrir agora. Agora eu quero te levar de volta ao começo. Você lembra de quando a sua fé era leve? Quando orar não era uma obrigação, era um desejo. Quando falar de Jesus não era difícil, era natural. Quando você sentia aquela paz, mesmo sem entender tudo. Lembra da chama do primeiro amor? Talvez tenha sido em um culto, em um momento sozinho, ou até em meio a uma dificuldade. Mas você sentiu? Era real? Era vivo? Então me responde, com sinceridade, em que momento isso começou a esfriar? Foi quando as coisas não aconteceram como você esperava? Foi quando alguém te decepcionou? Ou quando a rotina simplesmente tomou conta e você foi se afastando sem perceber? E deixa eu te fazer outra pergunta ainda mais profunda. Você sente falta de quem você era com Deus? Porque a verdade é que a fé não acaba de uma vez. Ela vai sendo deixada de lado, aos poucos. Pequenas distrações, pequenas escolhas. Até que aquela chama que antes queimava forte vira só uma brasa. Mas aqui está algo poderoso que você precisa entender. Se ainda existe uma brasa, ainda existe fogo. Não importa o quanto tenha esfriado, não importa o quanto você se afastou. Deus nunca se afastou de você. A fé que você tinha lá no começo ainda está aí dentro. E talvez hoje seja o momento de reacender isso, voltar ao simples. Voltar à oração sincera, voltar à presença. Não por obrigação, mas por saudade. E quando tudo parecer confuso, quando você não souber por onde recomeçar, se apega a isso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Lembra do que Deus já fez. Lembra de onde Ele te tirou. Lembra das vezes que parecia impossível. E mesmo assim, você venceu. Porque a fé não nasce do que você vê hoje. Ela se fortalece naquilo que Deus já fez ontem. Então não desiste. Talvez você não precise de uma fé nova. Só precisa reencontrar aquela que um dia já foi sua e reacender. O primeiro amor. E sabe o que é mais lindo em tudo isso? É que Jesus nunca deixou de te amar, mesmo nos dias em que você esfriou, mesmo quando você duvidou, mesmo quando você se afastou. O amor dele permaneceu o mesmo. A Bíblia diz: eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Isso significa que ainda não acabou, ainda existe um caminho, ainda existe propósito, ainda existe vitória para a sua vida.
E não é sobre ser perfeito, é sobre decidir voltar. Voltar a amar Jesus de verdade, voltar a confiar, mesmo sem entender. Voltar a caminhar, mesmo com medo. Porque quando você decide dar um passo em direção a Deus, Ele corre na sua direção. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Você pode vencer esses dias difíceis. Você pode vencer a ansiedade, o medo, a dúvida. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Então hoje, reacende essa fé, reacende esse amor. Recomeça. E se essa mensagem falou com você, não guarda só para si. Segue esse canal para continuar fortalecendo a sua fé. E compartilha com alguém que precisa lembrar disso hoje, porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de uma palavra para voltar. E essa pode ser a hora.